Meus irmãos, vamos abrir aí no Salmo 1º, Salmo que a gente está trabalhando. Salmo 1º. Vamos ler o Salmo 1º. Pregamos nesse Salmo algumas vezes. Nós vamos extrair hoje uma outra perspectiva deste Salmo. Vamos ler então. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai, nós queremos consagrar neste momento o nosso coração, pedindo perdão ao Senhor, que o Senhor purifique o nosso coração. Pai, ó Deus, que esta semente que vai ser lançada agora, seja lançada em boa terra e produza para a glória do Senhor. Ó Deus, frutos para a glória do Teu nome, verdor, proteção para pessoas desabrigadas, Senhor. Ó Deus, obras que glorificam o Teu nome. Senhor, tudo começa no coração. Que o Senhor nos abençoe ricamente nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado desse salmo. Uma coisa importante que eu quero repetir: esses dois salmos, o Salmo 1º e o Salmo 2º, fazem parte do que nós chamamos de introito do Saltério. O Saltério são todos os salmos, é o livro de salmos. Nós temos 150 salmos. A mensagem do primeiro salmo é como eu ser uma pessoa feliz. Como eu posso ser uma pessoa feliz? E a mensagem do salmo diz que nós devemos meditar na lei do Senhor. E nessa lei nós devemos meditar de dia e de noite. O primeiro segredo para você ter felicidade na vida. Quer ter felicidade? Medite na lei do Senhor de dia e de noite. E o Salmo 2º vai falar a sua postura em relação a Jesus Cristo e em relação ao Pai. Porque o Salmo 2º fala que Deus reina sobre tudo, sobre todos os governantes da terra. A autoridade do Senhor, e para que nós sejamos abençoados, nós devemos beijar o Filho do Senhor. Isso significa o quê? Naquele tempo significa que nós nos colocamos debaixo do jugo e da autoridade do Senhor. Pois essas duas coisas fazem parte de todo o saltério, ou seja, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Até quando você estiver dormindo. Tem irmãs e irmãos aqui que falam dormindo, né? Não sei se você é como eu sou. E às vezes vem algumas palavras, às vezes vem gritos, mas às vezes vem também alguma coisa da Bíblia. Porque a mente está trabalhando. Quanto mais você enche o seu HD, eu não sei se seu HD é de paraibano como o meu, caixa craniana maior, eu acho que cabe mais coisa. Mas o que importa é você encher a sua mente, o seu coração, da meditação da palavra do Senhor. Não adianta ler a palavra, adianta meditar, e nós vamos ver o que significa isso. E a segunda coisa é nós nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor, honrá-lo, glorificá-lo, implantarmos o reino do Senhor onde nós andamos. Essas duas coisas vão fazer que nós sejamos realmente virtuosos. Meus irmãos, nós queremos hoje trabalhar a questão da meditação. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria o valor da meditação. Meus irmãos, nós temos no verso 2º, que é o eixo da onde eu quero trabalhar hoje, dizendo o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma tradução de um estudioso do hebraico, tanto da língua hebraica e da cultura hebraica, eu gosto bastante, é um estudioso chamado Jeff Benner. Ele traduz esse texto da seguinte maneira:
Sua necessidade, porém, está nos ensinamentos do Senhor, e em seus ensinamentos ele pondera dia e noite. A palavra prazer para o judeu é uma palavra que significa, para nós seria o quê? Eu vou comprar um carro, talvez eu vou comprar uma roupa nova no shopping, talvez eu vou viajar, né? Essa igreja ninguém gosta de viajar, né? Não sei se eu estou falando para o público certo, mas talvez comer uma comida gostosa no final de semana, né? Um frango assado e tal, ou então talvez o filho passar no vestibular, ou talvez ser promovido no emprego, né? Isso é um prazer muito grande. Mas, irmãos, prazer no hebraico significa necessidade. Para o judeu, necessidade. O judeu contemporâneo, esse texto que foi escrito há muitos anos atrás, significa o quê? Significa água, significa comida e vestimenta. Esse é o prazer daqueles que servem ao Senhor. Nesse tempo, uma pessoa que estava no deserto, no clima desértico, ter água era tudo. E nós vemos aqui que a comparação desse homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é um homem o quê? Como se fosse uma árvore plantada junto à corrente das águas. Então a água é muito importante para essa região que tem praticamente nada de água. Para você ter uma ideia, nós temos o lago da Galileia, que é chamado mar, porque pouca água para os judeus já dá um mar. Água, comida e vestimenta. No capítulo 6, Jesus Cristo fala que são as necessidades básicas do ser humano. Não vos preocupeis do reino do Senhor, do servo do Senhor. Ele vai falar porque não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, ou com o que vestir, comer. Qual outro? É só esse mesmo. Estou lembrando do texto aqui, minha mente está... Vestir e comer, por quê? Porque são necessidades básicas. E o Senhor está falando que a necessidade do seu servo, e a tradução nossa é o prazer, significa o quê? Está nos ensinamentos do Senhor. E essa palavra lei significa muito mais do que a lei escrita, significa a orientação de Deus para a vida feliz. Ou seja, a placa, o caminho onde nós devemos andar, o caminho que nós devemos palmilhar os nossos pés. E ele continua, e em seus ensinamentos ele pondera dia e noite, porque essa palavra vem de quê? De fonte de água, que significa o quê? O local onde há reunião de pessoas para agradecer a Deus, como eu falei, porque tem pouca água, e onde tem uma fonte de água é o lugar onde as pessoas se assentam para beber a água, para descedentar a sua sede e para agradecer a Deus e lembrar que foi Deus que deu aquela fonte para eles. Pois a palavra quer dizer que os ensinamentos do Senhor são dados, a necessidade é suprida. E irmãos, Agostinho fala que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Pois a necessidade do coração do homem, você pode colocar carro, pode colocar dinheiro, pode colocar casamento, pode colocar filhos, e ainda vai haver necessidade, porque a alma respira e a alma se encontra no seu eixo quando ela está descedentada pela palavra do Senhor. A nossa necessidade é o próprio Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Quando o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deus é tudo para nós. A nossa necessidade está no Senhor, na sua palavra e nos seus ensinos. Pois essa palavra ponderar significa o quê? Quando os judeus sentavam ao redor de uma fonte de água, tanto para agradecer ao Senhor, para como refletir nos ensinos do Senhor. E as pessoas agradeciam, louvavam o Senhor, davam glória a Deus, porque Deus é tudo para esse povo. Então, a palavra, sua necessidade está nos ensinamentos do Senhor, e os seus ensinamentos, e nos seus ensinamentos, ele pondera dia e noite, reflete, ele pensa, ele busca, ele vive com a palavra do Senhor no coração, de dia e de noite, na mente, pensando. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, agora vem a seguinte pergunta: se o valor é a meditação,
para que nós tenhamos o quê? Uma vida feliz. Então, como eu vou meditar? Meus irmãos, o que significa a palavra meditar? A palavra meditar significa exatamente ruminar a palavra, comer sentindo gosto. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comer conversando. Por quê? Depois que eu comi, eu não lembro nem o que eu comi. E comer é bom demais, não é? Ontem que eu comi um churrasco aqui com pão, com maionese, maravilhoso. E ali você vai saboreando, saboreando, pensando, glorificando a Deus, né? Porque aquela comida maravilhosa. Mas, se eu não medito na lei do Senhor, às vezes a gente lê a Bíblia de forma errada, não tem um ambiente próprio, lê com barulho, lê vendo televisão, lê com WhatsApp, né? O WhatsApp ele pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição, porque tira o coração da meditação, do ruminar, do comer a palavra, do pensar na palavra. A palavra significa literalmente murmurar. Por isso que você vê um judeu no monte, lá no Muro das Lamentações, balançando, né? Primeiro porque ele não quer dormir, porque ele vai desonrar o Senhor. E ele fica gemendo as Escrituras e recitando as Escrituras e gemendo e murmurando, no bom sentido, não é no mau sentido. Ele está gemendo, buscando que é o entendimento das Escrituras. Pois meditar significa isso. Nós poderíamos traduzir por ponderar, refletir, mas é uma coisa que vem das entranhas, não é algo superficial, não é algo que nós falamos da boca para fora. Nós medimos as palavras quando vamos falar com o Senhor, porque estamos meditando na lei do Senhor, e essa lei nos dá o que? A saciedade da alma. Nós preenchemos o nosso coração com essa lei. Irmãos, tem pessoas que não têm nada, tem pessoas que não têm nem roupa, mas são pessoas felizes, cheias do Espírito Santo. Tem pessoas que estão presas na Papuda. Já dei aula na Papuda 6 meses, eu entrava ali, eu ficava maravilhado como eles cantavam nos galhos secos de uma árvore qualquer. Cantavam, parecia um exército poderoso que estavam indo possuir a terra do inimigo. Tinha pessoas ali que liam e meditavam na palavra 8 horas por dia, e eles me falavam: se eu não fizer isso eu morro. Eu dependo da lei do Senhor verdadeiramente. A meditação, ruminar, pensar, encarnar essa palavra no pensamento, na língua, na forma de agir. A palavra vai conduzir a nossa vida como um ribeiro de água bem conduzido para locais certos, para locais que Deus quer. Como eu vou meditar na lei do Senhor? Como eu vou fazer isso? Eu quero dar algumas respostas a essa pergunta. Primeiro, estar em espírito de oração o tempo todo. 1 Tessalonicenses, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Pois nós devemos orar antes de ler a Bíblia, devemos orar durante a leitura da Bíblia e devemos orar depois. Devemos orar antes porque é Deus que ilumina a nossa meditação. Devemos orar durante porque na caminhada Deus vai falando conosco, como um amigo no caminho de Emaús. Pois devemos orar também depois, porque Deus já falou conosco e Ele fez uma obra maravilhosa nos nossos corações. Nós devemos orar o tempo todo. A oração é a dependência do Senhor. A oração é nós dependemos do Senhor em tudo. E agora é para a interpretação das Escrituras. A segunda coisa que nós devemos fazer é ir e voltar no texto quantas vezes forem necessárias. É o que eu chamo de leitura teimosa. Ir e voltar, ir e voltar. Tem crente que fala assim: não, vou ler a Bíblia não, é muito difícil, isso é coisa para pastor. Pecador miserável, eis que te digo, continua firme, coloca a tua fé no Senhor, confia no Senhor, vai para a Bíblia e lembra-te que Deus quer revelar a palavra para você, que Deus está abrindo, descortinando o céu para falar contigo, para mudar o teu coração, para mudar a tua visão, para mudar os teus passos, para mudar a tua história, para acrescentar vida verdadeira no teu coração. Pois, irmãos, se a oração é constante, nós devemos também fazer uma leitura teimosa. Eu gosto quando Lutero fala, quando ele lia a Bíblia e ele não entendia, ele fala: eu golpeio o texto.
Eu golpeio o texto e vou atrás do texto. E Lutero passava muitas vezes 3 dias lendo e meditando, falando: Senhor, não estou entendendo ainda. Senhor, me mostra, me dá a tua graça. E é isso que nós temos que fazer. Tem crentes, quando chega ali em Levítico, como diz lá na Paraíba, dá um frecheiro, né? Pula: não, Levítico eu não estou entendendo nada, não vou nem ler. Você é que pensa. O texto, ele capta o teu coração e ele se manifesta na hora devida. Nós temos que passar no texto e voltar, passar e voltar, passar e voltar. Tem gente que fala assim: eu não vou nem ler isso aqui, eu não vou entender. Mas foi feito e traduzido para a nossa língua para ser entendido. Pois bem, nós temos que meditar como? Indo e voltando no texto, fazendo uma leitura teimosa. Irmãos, tem leituras teimosas que duram 1 minuto. Pois bem, eu estava no culto aqui semana passada, um texto veio à cabeça, eu fiquei meditando, indo e voltando, indo e voltando. Na hora que terminou o louvor, veio a amostra, eu entendi o texto, eu fiquei muito feliz. Pois esse durou pouco, pois tem textos que eu estou passando já há anos, golpeando, e ainda não entendi esse texto. Pode durar minutos, pode durar dias, pode durar anos. O importante é que você está ali e você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, ir e voltar, ir e voltar. Outro erro que muitas vezes nós lemos a Bíblia é o que? Nós falamos assim: o texto está difícil, é pensando, isso deve ser isso. Vamos lá e fazemos coisas erradas, porque Deus não está falando aquilo muitas vezes. Eu tenho que me curvar em oração diante do Senhor, eu tenho que buscar a orientação do Senhor, eu tenho que... Outros fazem uma coisa muito perigosa: eu vou olhar num comentário, aí vai para o comentário. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inspirada, comentário não é. Às vezes um comentarista tem um nome e ele fala o que ele quer e a pessoa engole. Por quê? Porque o argumento dele vem eivado de quê? Do nome dele. Pois eu quero dizer para você hoje que Deus pode dar, numa leitura popular, um entendimento do texto, sem saber grego e sem saber hebraico. O sentido da palavra, de tanto ir e voltar, e não tomar decisões precipitadas, e não dizer, eu acho que é isso. Irmãos, nós não temos autoridade para colocar palavras na boca da Bíblia. Nós não temos autoridade. A Bíblia é para ser ouvida, escutada. A Bíblia é para ser saboreada. A Bíblia é para ser tratada com respeito. E, irmãos, tem gente também que trata a dúvida como inimiga. A dúvida é uma bênção. Às vezes uma dúvida, quando eu estou preparando um sermão, gera bênçãos maravilhosas, porque eu fico ali, vou atrás, penso, deixo lá, volto de novo, aí daqui a pouco vem a resposta, e é maravilhoso. E não foi eu que inventei, foi o texto que me mostrou, o texto que trabalhou na minha mente, no meu coração, e me deu a resposta. Os irmãos sabem, aqui na exposição bíblica das quartas-feiras, que eu digo, faço uma pergunta e falo, está aí no texto. A pessoa lê e volta, opa, achei. Nós não temos que inventar nada, nós não temos que colocar palavras na Bíblia. A boca da palavra, nós não podemos falar nada. Nós temos simplesmente que ser o quê? Sermos receptores da palavra do Senhor. E como é que eu posso fazer isso? Orando o tempo todo, mas temos que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não ter pressa, ter perseverança, ter graça. Tem gente que já tem que ir para a Bíblia pedindo perdão e orando. Por quê? Porque está ansioso pela resposta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em todas as coisas sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus com oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se alguma virtude existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Outra coisa, irmãos, às vezes nós vamos para a Bíblia e Deus não quer falar porque Ele é soberano. Às vezes Deus vai ficar silente.
Deus vai falar na hora certa, agir na hora certa. Ele é perfeitamente correto. Pois eu tenho que ir e vir no texto bíblico. Terceiro, e também tem o Google, né? Tem gente que já vai para o Google ali. Cuidado. Terceiro, irmãos, se eu tenho que orar o tempo todo, se eu tenho que repetir a leitura, ir e voltar, quantas vezes forem necessárias, eu tenho que memorizar a palavra. Irmãos, memorizar significa repetir o texto, pensar nele, guardar no coração. A palavra guardar significa filactério, ou seja, algo muito importante para você que você não quer que ninguém ponha a mão. Eu lembro quando eu era menino, eu levava os meus colegas lá jogar bola, eu levava lá em casa na hora do lanche. E eu fazia a célebre pergunta que minha mãe me chamava a atenção. Eu falava: vocês não querem não, né? Eu não queria dividir meu lanche. Vocês não querem não, né? É aquilo que você guarda no coração e você fala: isso aqui é tão importante para mim que vai ficar guardado a 7 chaves. Pois a palavra guardar no coração começa com a meditação nas palavras. Você sabe que ali Deus vai gerar vida no seu coração. Irmão, Jesus é o maior exemplo de oração do Novo Testamento. Jesus passava horas na presença do Senhor. Jesus passava muito tempo orando, meditando no Senhor, buscando a sua face. Depois ele saía para fazer a obra. Meus irmãos, repetir o texto, pensar no texto, buscar o entendimento do texto, guardar no coração do texto, você está guardando para Deus usar na hora certa na tua vida. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa. Você já provou isso? Você às vezes está evangelizando uma pessoa e vai o texto assim, olha. Você fala: nossa, eu não sabia que eu sabia esse texto. Vem palavras, vem texto, vem endereço, vem coisas maravilhosas quando você está falando com aquela pessoa. E quando Deus te usa para defender uma ideia, quando Deus te usa para dar uma palavra de sabedoria no teu trabalho, quando Deus te usa para dar uma palavra divisora de águas dentro da sua família, uma palavra que vai silenciar as pessoas porque veio de Deus. A palavra está dentro do coração. O HD do coração da gente tem que ser alimentado com a palavra de dia e de noite, tem que ser repetido, tem que ser pensado, tem que ser ruminado, tem que ser refletido, tem que ser colocado em prática, tem que ser falado. A Bíblia tem que estar no teu coração. Memorizar, repetir o texto, pensar nele, guardar no coração. Irmão, o Salmo 119:11 diz: guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Porque a palavra vai ser um filtro para as nossas atitudes. Memorização, pensar na palavra, falar a palavra, repetir, dar testemunho, repetir a palavra, ouvir a palavra. Hoje tem Bíblia gravada. A palavra vai entrando no teu coração e a palavra vai ficando, e é maravilhoso. A quarta coisa é proclamação. A pergunta que eu faço para nós hoje: quanto de Bíblia nós temos falado com os nossos familiares, com a igreja, nas nossas conversas, nos nossos encontros? Por exemplo, uma pessoa que medita na palavra do Senhor, tem experiência com a palavra do Senhor, e ela vai dizer: Deus falou isso comigo hoje nesse texto. E o outro vai responder: pois eu estava lendo outro texto e Deus falou isso comigo. Mas, irmãos, muitas vezes as nossas conversas são rasas, falta de espiritualidade, falta de gratidão a Deus, falta de reverência, falta de temor ao Senhor, porque os nossos corações não foram preenchidos pela palavra do Senhor. Os nossos pensamentos são pensamentos vãos. Muitas vezes nós somos reconhecidos como crentes, nem mais carregamos a Bíblia, porque temos a Bíblia no celular. Somos reconhecidos porque vem que entrou na igreja. Mas lá fora não há diferença. Porque, irmãos, a pessoa que tem a palavra no coração, que medita de dia e de noite, é uma pessoa tão alegre que a alegria dela exala o perfume de Cristo, envolve as pessoas, muda as situações.
pois, quem medita na lei do Senhor de dia e de noite será comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, o seu fruto se dá no tempo certo e tudo quanto ele faz será abençoado. Irmãos, a vida de José é exatamente uma exemplificação desse salmo. Aonde ele passava, ele era destaque. Deus o abençoava. Irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, levado para o Egito, vendido para Potifar. Potifar já nota que ele tem um nível superior e coloca ele como chefe, como administrador dos seus bens. E ele faz prosperar, porque diz lá, Deus prosperava Potifar por causa de José. Irmão, bênção não está em coisa. Tem gente que abre o Salmo 91 e põe na beira da cama. Bênção está sobre servos de Deus, que são abençoados por Deus, que onde andam, dão frutos, verdor, palavras de vida eterna. José chega lá e se destaca, e tudo que ele põe a mão, Deus abençoa. Depois aquela mulher encapetada do Potifar, com os olhos dele, diz que ele era um homem formoso. Deita-te comigo. E a resposta dele é de quem está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Não é pego de surpresa. E ele não vende o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. Aquela mulher tenta, ele fala, como? O meu Senhor me colocou sobre tudo aqui, eu não posso ser infiel a Ele, não posso ser infiel a Deus. E a mulher tentando ele fugindo, depois manda todos os serviçais saírem, e chama José. Quando chega lá, ela, deita-te comigo de novo. Ele sai correndo, ela fica com a roupa dele na mão, e depois calunia José, falando que o servo hebreu tentou me forçar a deitar com ele. Potifar o joga na masmorra, na prisão. Ali ele se destaca. Irmão, nunca vi isso na vida. Vai lá na Papuda e vê se tem algum preso com a chave da prisão. Deus abençoa tanto José, mesmo sendo que lançado ali, José se torna líder da prisão. Aí daqui a pouco o padeiro-chefe, que estava preso, e o copeiro-chefe tiveram um sonho. José interpreta. O padeiro-chefe enforcado em 3 dias. O copeiro volta a servir o copo nas mãos de Faraó. E ele fala, lembra-te de mim, irmão, tem o tempo certo do Senhor agir. 2 anos José é esquecido. Aí quem é que tem o sonho? Faraó. Faraó tem 2 sonhos, na verdade é só um. E aí o copeiro-chefe lembra, tem um hebreu aí que ele interpreta sonhos. Irmãos, na tua vida e na minha vida, a gente pode ser esquecido, pode ser surrupiado nos nossos direitos, pode ser enganado, mentirem contra nós, mas irmãos, Deus está no controle, Deus sabe de tudo. E quando José ali é lembrado e é chamado, ele se barbeia, troca as suas vestes, e ali ele dá a interpretação para Faraó, e Faraó coloca ele como primeiro-ministro do Egito. E depois vocês já sabem da história, todos os irmãos voltam, acontecem os sonhos que ele teve, os irmãos se dobram na presença dele, e tudo isso porque Deus tinha um plano de quê? Mandar José para manter a sua descendência longe da fome. Tudo que José fazia era abençoado. E Daniel, irmãos, viu Daniel? Estou lendo Daniel, uma delícia, que homem espetacular Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que homens cheios da graça do Senhor, que homens onde põe a mão Deus abençoa. É exatamente esse salmo. Nós temos que falar da palavra do Senhor. Isso vai gerar o quê? Meditação. Falar do que a palavra tem dito para nós, para os nossos filhos, falar para a igreja, falar no serviço. Um dia desse, uma pessoa que há 20 anos nunca me ouve, mas foi um dia, ela sentou lá, ficou 1 hora, Bíblia. O que é isso? Proclamar. O que nós temos? Nós
nós temos dito, das maravilhas que Deus tem feito através das Escrituras no nosso coração. Irmãos, eu nunca vi tanta Bíblia, Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia do netinho, Bíblia do executivo, Bíblia do médico, Bíblia da enfermeira, Bíblia de não sei quem, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Eu nunca vi tanto analfabetismo bíblico no meio da igreja. As pessoas não leem, não meditam nas Escrituras Sagradas, essa é a verdade. Por isso que a igreja está tão longe do Senhor. Falta pessoas que proclamem a palavra, falem do que Deus tem feito na vida delas. Falar do aprendizado da palavra do Senhor para outros gera o que? Meditação do que Deus está falando. E em quinto lugar, irmãos, e último, nós temos que ensinar a palavra para meditar mais na palavra. Quanto mais eu ensino a palavra, mais eu vou meditar na palavra, porque eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar para os outros, aquilo que eu vou ensinar. E eu volto aqui de novo, irmãos, e digo, tem pessoas que falam assim, não ensina só para pastor. É o irmão que gosta de terceirizar a obra que ele tem que fazer, viu? Tinha um irmão uma vez, quando eu era mais jovem, que ele pregava para os caras e falava, agora eu vou trazer para você tomar conta. Aí um dia eu falei, não, você vai tomar conta. Ele ficava lá animador de torcida, né, no acampamento. Batia palma assim, né, em triângulo. Aí ficava batendo palma lá e eu tomando conta do fruto que ele tinha que tomar conta. Eu falei, você vai tomar conta. Irmãos, nós temos que ensinar, porque é um mandamento do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a palavra aí, a ordem é o quê? Discipular. E a pergunta para você e para mim, você já discipulou alguém na sua caminhada cristã? Você fala, eu tenho 20 anos, nunca discipulei uma pessoa. Pois você está em franco pecado contra o Senhor, contra o Espírito Santo, contra o Pai, contra Jesus Cristo, contra a igreja. Porque a saída da igreja é o discipulado. Tem gente que pensa, eu só vou ganhar. Não, são 3 coisas. Se não tiver as 3 coisas simultaneamente, você não discipula uma pessoa. Primeiro, ir pregar o Evangelho. Primeira coisa. Evangelizar. Eu tenho que ir lá pregar, lançar a palavra do Senhor. Segunda coisa, eu tenho que levar a pessoa a fazer um compromisso com o Senhor e com a sua igreja, o batismo. Pois em terceiro lugar, ensinar-nos. Aqui que entra um perigo muito grande. Nos métodos de discipulado que nós vemos hoje, vocês já conhecem. Porque a pessoa pensa que quem ele está discipulando é discípulo dele. Pois não é discípulo nosso, é discípulo de Cristo. Porque Jesus falou para eu não ensinar o que eu acho, o que eu penso, as minhas doutrinas, a minha criação, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser. Jesus fala, ensinem o que eu tenho ensinado para vocês. Ensinem a guardar, e a mesma palavra que guardar a palavra do Senhor no coração, com a palavra minha, com a palavra de outro homem, não, a palavra de Cristo. Todo o ensino de Cristo eu devo ensinar para esta pessoa. Para quê? Para que ela amadureça. Essas 3 coisas. Pois bem, irmãos, quando eu ensino a palavra do Senhor, eu estou também meditando na palavra do Senhor e trazendo a palavra para o meu coração e me tornando uma pessoa mais madura nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você já discipulou na sua vida? Ah, porque eu não nasci para ensinar. A Bíblia diz que você tem que ensinar. A Bíblia diz que você tem que ensinar a palavra do Senhor para as pessoas que Ele te levar a ganhar. Irmãos, o Salmo 1, ele diz aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, para fechar o texto de João, capítulo 1, a aplicação disso no livro de João, exatamente a vida do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, irmãos, no capítulo 6 de João também fala o quê? Que ele é o pão que desceu do céu, que alimenta o nosso coração. Meus irmãos, o Senhor é a manifestação da palavra dele. Quando nós nos enchemos da palavra do Senhor, tanto mais nós nos parecemos com o Senhor. Você quer ser parecido com Cristo? Com a palavra. Fale da palavra, repita a palavra, memorize a palavra, fale da palavra, ensine a palavra, ande com a palavra no coração, ande com a palavra na mente, ande com a palavra nos lábios, ande com a palavra na hora das decisões da tua vida, que vão começar daqui a pouco. Você já tem decisões para tomar, daqui a pouquinho, decida com a palavra, enche o seu coração da palavra, reflita na palavra, pense na palavra, busque o entendimento da tua vida e da tua família na palavra do Senhor. E, irmãos, esse é o valor da meditação, porque fazendo isso nós vamos ser pessoas felizes, cheias de alegria, não uma alegria que é conquistada pelas circunstâncias, mas uma alegria que vem de dentro para fora, um coração cheio da palavra do Senhor, uma mente cheia dos ensinamentos do Senhor, de palavras temperadas pelo Espírito Santo de Deus. É hora de você pegar essa Bíblia e comer essa Bíblia, e você perseverar nessa Bíblia, e você vir para a escola dominical para aprender a Bíblia, você vir no culto de quarta-feira para aprender a palavra do Senhor, é você meditar no seu canto de oração, é você pensar nessa palavra o dia todo, talvez até escrever no papel um versículo que te chamou a atenção para você pensar naquele dia, talvez algo que você precisa falar para alguém, você escrever e você memorizar aquela palavra, e Deus vai te dar a alegria perfeita. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta noite, ó Senhor, por o Senhor nos mostrar onde está a alegria verdadeira. Está na tua palavra, Senhor. Senhor, está no conhecimento e na vida de prática das Escrituras Sagradas, Senhor. Nesta noite, Senhor, gera no nosso coração, ó Pai, esta verdade. Deus, ó Senhor, muitas vezes temos colocado o nosso coração em coisas vãs, em coisas que não são prioridades, em coisas que não vão trazer, Senhor, ó Deus, a alegria verdadeira. Mas a tua palavra, meditar nela de dia e de noite, Senhor, ó Deus, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser virtuosos. Pai, nesta noite, faz um milagre no nosso coração, tira pessoas da inércia, Senhor, ó Deus, aquela inércia, Senhor, de paralisia, que não tem vontade de se aproximar das Escrituras Sagradas. Pessoas, Senhor, ó Pai, que tem tempo para passar 2 horas no WhatsApp, mas não tem tempo para meditar nas Escrituras, num Salmo, no Evangelho, Senhor, numa carta paulina, Senhor, no Gênesis, que é lindo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, transforma o marasmo, Senhor, dos nossos corações. Pai, nos dá a tua ajuda, Senhor. Nos lembra, Espírito Santo, nos conduz à verdade de Cristo, Senhor. Deus, nos liberta nesta noite, Senhor. Deus, muito do que passamos, seja depressão, seja angústia, seja, Pai, paralisia em frente a desafios da vida, o segredo está aqui, Senhor.
Ó Deus, poucos joelhos se dobrando diante de Ti, poucas pessoas buscando a meditação, Senhor, nas madrugadas, Senhor, na hora do almoço, no final do dia, Senhor. Poucas pessoas buscando, Senhor, verdadeiramente, ó Pai, a meditação de dia e de noite na Tua palavra. Muda isto com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. De muitas vezes, Senhor, ó Deus, escantearmos as Escrituras e deixarmos o tesouro da nossa vida, Senhor, descoberto e não guardado nos nossos corações. Nesta noite nos abençoe e muda essa história a partir desta semana. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para nós começarmos a meditar nas Escrituras Sagradas, nós temos que ser salvos por Ele. Temos que ser resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. E aí sim a palavra vai fazer diferença no nosso coração. E hoje, se você entendeu essa mensagem, você pode começar uma caminhada com Deus e com a sua palavra. Basta que você, se você entendeu que Deus perdoa os seus pecados e te chama para uma caminhada, um caminho virtuoso, um caminho onde você vai andar no Senhor, e que você vai buscar no Senhor, e que você vai se dobrar diante do Senhor, e você vai guardar a palavra do Senhor no seu coração. Se você entendeu isso, eu quero te fazer um apelo nesta noite.